No Saber Direito desta semana, a professora Virgínia Arraes traz um curso sobre os direitos notarial e registral. Durante as 5 aulas, ela vai abordar a teoria geral, a atividade extrajudicial em espécie, vai falar sobre emolumentos e sistema de responsabilidade, além de abordar as peculiaridades da Lei 8.935, de 1994. Já está no ar a aula 4. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Notarial e Registral e eu conversava com vocês na última aula acerca do sistema de responsabilidade da atividade notarial e registral. Eu disse para vocês que uma vez que o fundamento da atividade notarial e registral é vender segurança jurídica, quando esse fundamento falha, nasce para o tabelião ou registrador diretamente um conjunto de responsabilidades. As responsabilidades do tabelião registrador podem estar na esfera civil, na esfera penal, na esfera administrativa, na esfera tributária, na esfera trabalhista e, há quem diga, na esfera consumerista. Bem, o sistema de responsabilidade, do ponto de vista da responsabilidade civil, é uma responsabilidade subjetiva. Já houve no passado uma discussão se a responsabilidade do tabelião registrador na esfera civil seria objetiva, mas houve uma alteração na Lei 8.935 de 94, a lei que regulamenta o artigo 236 da Constituição, para esclarecer que a responsabilidade civil do tabelião ou registrador pela falha na prestação do seu serviço público é uma responsabilidade subjetiva. Isso significa dizer que haverá necessidade de se comprovar o dolo ou a culpa do prestador do serviço, do tabelião ou do registrador, para que efetivamente nasça então o dever de indenizar na esfera civil. Ademais, vimos também na aula passada que o prazo de prescrição da responsabilidade civil, que também está definido no artigo, na Lei 8.935 de 94, é de 3 anos a contar da data da lavratura do ato ou da data do registro, se tratar de um registrador. Bem, a responsabilidade civil do tabelião ou do registrador é uma responsabilidade pessoal. Isso significa dizer que não há sucessão de responsabilidades. Assim, se você assume por concurso público uma delegação na data de hoje, a partir de então, pelos atos que você praticar, você responderá civilmente em caso de provocar danos pela má prestação desse serviço. Mas e os danos, porventura, praticados pelo delegatário anterior? Vamos supor que houve um delegatário naquela serventia, ele faleceu, consequentemente houve a vacância do serviço, o Estado colocou esse cartório em concurso público, você foi aprovado e assumiu o cartório. A partir de hoje, você responde pelos atos que você praticar. Mas e os atos do anterior? Veja, não há sucessão de responsabilidade civil pelos atos praticados pelo titular anterior. Você não vai responder por estes atos. A responsabilidade civil, que é pessoal, vai recair, nesse exemplo que nós estamos dando, no espólio desse titular falecido. Bem, essa previsão da responsabilidade civil subjetiva do prazo prescricional de 3 anos está definido no artigo 22 da Lei 8.935 de 94. Diz o artigo 22, os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, e daí a definição de que a responsabilidade civil é subjetiva, pessoalmente,
pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Então, a responsabilidade civil, nós já vimos, é pessoal. Não há sucessão. Prescreve em 3 anos contado o prazo da data da lavratura do ato. E a outra informação bem importante é que responde pessoalmente o delegatário desse serviço público pelos danos que causar ao usuário do sistema. Mas, se aquele dano existiu pela prática de um ato de um empregado que agiu com dolo ou culpa, foi negligente na prestação daquele serviço, foi ele que fez, ele que assinou, estava autorizado a assinar, assinou, causou o dano, o titular responde pessoalmente perante o usuário, mas ele tem direito de regresso contra o seu empregado, que efetivamente foi o causador do dano. Volto a dizer, o tabelião registrador responde diretamente perante o usuário, mas isso não quer dizer que ele não possa, em regresso, e cobrar efetivamente do empregado que foi o real causador daquele dano. Foi quem efetivamente agiu com dolo, com culpa, foi negligente na prestação do serviço, causou o dano ao usuário, que cobrou do titular e o titular em regresso cobra do seu empregado. Veja que a responsabilidade é pessoal. Mas então, o cartório não responde por isso? Veja, cartório é apenas o espaço físico no qual o titular da serventia presta o serviço notarial registral. Cartório não tem personalidade jurídica, não é uma pessoa jurídica, não tem personalidade própria, portanto, não é um sujeito de direitos ou obrigações. Não há como acionar efetivamente como responsável pelo dano o cartório, já que cartório não tem personalidade. Quem responde pessoalmente é o delegatário do serviço público, que no caso é a pessoa natural do tabelião ou a pessoa natural do registrador. Não existe essa figura como uma pessoa jurídica autônoma, cartório. Ah, mas o cartório não tem CNPJ? Tem. O cartório tem um CNPJ, assim como vários entes despersonalizados também possuem CNPJ. E o CNPJ do cartório serve apenas para se comunicar com a Receita Federal e transmitir para a Receita Federal as chamadas declarações de operações imobiliárias, ou DOI, Declarações de Operações Imobiliárias, que todas as operações transacionadas pelos cartórios são informadas à Receita Federal e essa informação é transmitida pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica atribuído a um cartório, que serve só para isso. O CNPJ não concede ao cartório personalidade jurídica própria. Portanto, quem continua respondendo pessoalmente pelos prejuízos causados pela má prestação do serviço é o titular da serventia. Muito bem? Além da responsabilidade civil, o tabelião registrador também tem responsabilidade criminal, responsabilidade penal. Mas aqui, a responsabilidade penal, essa sim é pessoal. Essa sim não ultrapassa a pessoa de quem efetivamente praticou o ilícito. Portanto, aquele empregado que ao agir pratica um ilícito penal, ele vai responder pessoalmente pelo crime. O tabelião registrador vai responder pessoalmente apenas se ele praticar um ato capaz de ser tido como um ato ilícito penal, como um ilícito penal. Portanto, a responsabilidade penal é individualizada. Essa responsabilidade não ultrapassa a pessoa de quem praticou o ato. Mas, importante saber que a responsabilidade penal é individualizada, mas aplica-se
ao tabelião e ao registrador tudo aquilo que se aplica ao funcionário público. Portanto, o tabelião e o registrador são funcionários públicos para fins penais. Isso está lá definido no artigo 73 do Código Penal. Aplica-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública, consequentemente. Então, veja, se o tabelião registrador para fins penais é equiparado ao servidor público, ao funcionário público, aplica-se ao tabelião e ao registrador, ou aplicam-se ao tabelião e registrador, todas as regras relacionadas aos crimes contra a administração pública. Mas isso não tira a individualização da responsabilidade e da pena na esfera penal. Bem, além da responsabilidade penal, há também a responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária do tabelião registrador está prevista lá no artigo 134, inciso 6 do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional diz que a responsabilidade tributária do tabelião e do registrador é uma responsabilidade solidária, mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa responsabilidade é subsidiária, não é solidária. E também o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há sucessão de responsabilidade tributária. Mas você pode estar se perguntando, mas o que é uma responsabilidade tributária do tabelião e do registrador? Bem, o registrador e o tabelião são fiscais da Fazenda Pública. Uma das obrigações, e nós vamos ver isso em aula futura, uma das obrigações do tabelião do registrador é verificar, nos casos de incidência de imposto, se o imposto efetivamente foi recolhido naquela transação. Então, por exemplo, você vai fazer uma escritura de venda e compra. A lei municipal do local do imóvel que você está alienando diz que você precisa pagar o imposto de transmissão sobre bens imóveis e diz o momento do fato gerador desse imposto. Bem, é função do tabelião ao lavrar a escritura e do registrador no momento de registrar, fiscalizar se a lei tributária está sendo efetivamente cumprida e se esse imposto está sendo efetivamente recolhido. Da mesma forma, se você vai fazer uma escritura de doação de um bem imóvel ou vai fazer uma escritura de inventário extrajudicial, é obrigação do tabelião fiscalizar se o pagamento do imposto sobre transmissão, causa mortes ou de doação está sendo recolhido nos moldes que a lei tributária daquele estado determina. E o registrador, no momento de registrar, também tem que verificar se a lei tributária estadual está sendo cumprida. Quando que nasce, então, a responsabilidade tributária? Quando ele deixa de fazer essa fiscalização. E aí, diz o CTN, o tabelião registrador, quando falha nessa fiscalização, responde solidariamente. O fisco pode ir lá e cobrar aquele tributo que deixou de ser recolhido do titular da serventia. Mas o Supremo Tribunal Federal disse, não, essa responsabilidade não é solidária, é subsidiária. Portanto, o fisco tem que cobrar o imposto daquele que não recolheu e, se não conseguir receber, aí sim tem que cobrar do tabelião ou do registrador que deixou de fiscalizar o pagamento daquele imposto incidente naquele ato que foi confeccionado ou foi praticado pelo tabelião ou registrador. Bem, uma outra responsabilidade que também vem do sistema notarial e registral é a responsabilidade administrativa. Veja, o tabelião registrador, ele é um agente público, recebe a delegação do Estado por concurso público e deve prestar corretamente o seu serviço público. E quando ele falha na prestação desse serviço público e aquela falha está prevista como um ilícito administrativo, esse tabelião, esse registrador, responderão
administrativamente pela falha na prestação do seu serviço. Nesse caso, ele vai responder administrativamente e o órgão fiscalizador, que nós vimos que é o Poder Judiciário, vai, por intermédio da corregedoria competente, abrir processo disciplinar administrativo para apurar a falta e aplicar a penalidade cabível, que nós vamos ver quais são um pouco mais para frente. Isso significa, então, que o órgão delegante, quem fiscaliza a atividade notarial e registral, que é o Poder Judiciário, ao perceber que houve uma falha naquele serviço e que essa falha consubstancia uma falta administrativa, vai abrir processo disciplinar administrativo ou, se necessário, vai abrir uma sindicância para apurar o que mais for necessário, até que se chegue à conclusão de que houve uma falha administrativa e, portanto, o procedimento disciplinar administrativo deve ser instaurado, vai se dar o direito de defesa desse titular e, no final, ele vai ser absolvido ou condenado a uma das penas possíveis, que nós vamos verificar como é essa aplicação em aulas futuras. Bem, apurada a responsabilidade administrativa, sofrida a penalidade cabível ou sendo absolvido, isso não tira também do tabelião do registrador a possibilidade desse mesmo ato que configurou essa falta administrativa, configurar um ilícito penal, configurar uma falta na esfera civil ou tributária e assim sucessivamente. Como um exemplo, vamos pensar no seguinte: nós vimos que os emolumentos, que são aqueles valores cobrados pelo tabelião registrador na prestação do serviço público notarial e registral, possuem natureza tributária. Bem, se é tributária, se é uma taxa, é um tributo. Se é tributo, é previsto em lei. E a gente sabe que ninguém pode cobrar tributo que é indevido. Aí vamos supor que esse tabelião, por algum motivo, ele resolve cobrar do usuário um valor que não está previsto na tabela de emolumentos, ou cobrar do usuário um valor superior ao valor que está previsto na tabela. A tabela prevê um valor de X para a prestação daquele serviço e o tabelião resolve cobrar o valor Y. Veja que ele praticou um único ato, cobrar X a mais daquele usuário. Esse ato, na esfera criminal, gera responsabilidade? Sim, porque nós sabemos que cobrar tributo que sabe indevido é uma tipificação penal, excesso de exação, previsto expressamente no Código Penal. Portanto, eu vou responder penalmente por isso. Ao mesmo tempo, eu vou ter que responder civilmente por isso, porque se eu cobrei a maior, eu tenho que devolver para o usuário aquele valor que é indevido e ressarcir o usuário pela cobrança indevida. Então, gera uma responsabilidade civil de devolver, de indenizar aquele valor cobrado indevidamente. Ao mesmo tempo, eu falhei na prestação do serviço e cometi um ilícito administrativo, que vai ser apurado por processo disciplinar administrativo próprio e, no final, eu vou sofrer uma pena administrativa, que não se confunde com a responsabilidade civil, que não se confunde com a responsabilidade criminal. Então, veja que é possível, do mesmo ato, nascerem várias responsabilidades do tabelião ou do registrador. Então, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, responsabilidade tributária, responsabilidade penal e também há a responsabilidade trabalhista. E por que há responsabilidade trabalhista? Porque nós vimos que, ao receber a delegação do serviço público, eu tenho que fazer a exploração daquele serviço. E eu vou explorar aquele serviço com o auxílio de prepostos, que nós vimos que são auxiliares ou escreventes, mas todos empregados daquele titular da serventia. Então, eu contrato os meus empregados que vão me auxiliar no dia a dia na prestação daquele serviço. E a responsabilidade trabalhista nasce em função de eu ter esses
empregados. Claro que eu sou responsável por todos os meus empregados, mas a grande responsabilidade trabalhista está acerca de existir ou não sucessão de responsabilidade trabalhista na troca da titularidade da serventia. Veja, agora a gente já consegue falar, por exemplo, porque nós já sabemos, que a vacância da serventia ocorre por algum motivo, vamos supor que ocorreu em função da morte do titular. Nesse momento, o Estado, que é titular do serviço, retoma o exercício da atividade. Nós vimos, nomeia uma pessoa para temporariamente responder por aquele serviço, até que haja um novo concurso público, e há um novo concurso, você é aprovado no concurso, você escolhe aquela serventia e entra efetivamente em exercício. No primeiro dia do seu exercício, você precisa ter empregados já para dar continuidade ao serviço público, que não pode parar. Nessa continuidade, a maioria das vezes, você já contrata pessoas que prestavam serviço para o titular anterior, que permaneceram ali na serventia prestando serviço enquanto ela estava vaga, enquanto ela estava nas mãos do Estado novamente, e agora eles vão dar continuidade prestando serviço para você. E aí a questão é, você que passou no concurso, assumiu a serventia, você tem responsabilidade trabalhista sobre o passivo trabalhista, porventura, existente desses empregados que lá estão? Veja, para o CNJ e para o Supremo Tribunal Federal, não existe essa sucessão trabalhista. Bem, qual o fundamento que o CNJ e o Supremo Tribunal Federal possuem para terem esse entendimento? Na concepção do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, quando há a vacância da serventia, o Estado retoma o exercício. A titularidade do serviço sempre foi do Estado. Ele retoma o exercício. Designa um interino para ali permanecer por um tempo específico até a realização de um novo concurso. E quando há o concurso, o Estado novamente delega aquele serviço público para um particular. E na concepção do CNJ e do STF, essa delegação é originária. E como essa delegação é originária, a relação trabalhista nasce no momento da efetiva posse daquele novo titular, que começa a ter uma relação entre empregador e empregado com as pessoas que ali estão prestando esse serviço. Se essa delegação é originária, não há que se falar, então, em responsabilidade trabalhista. Acontece que esse não é o entendimento específico do Tribunal Superior do Trabalho. Para o Tribunal Superior do Trabalho, há sim sucessão se houver a continuidade da relação de emprego com o novo titular. O que significa isso? Para o Tribunal Superior do Trabalho, se eu assumir o concurso hoje e contratar empregados que já prestavam serviços naquela localidade, naquela serventia, para titulares anteriores, há sim uma sucessão trabalhista, porque para o TST, há sucessão se houver a continuidade da relação de emprego com o novo titular. Eu trabalhava antes para o titular que faleceu, permaneci trabalhando com o interino que permaneceu ali temporariamente até a realização do novo concurso. Agora surgiu o novo concurso, eu vou continuar trabalhando para esse novo titular. Então, veja, para o TST, nessa situação, há uma relação de continuidade na prestação do serviço e esse novo titular tem, sim, responsabilidade trabalhista, sucessão trabalhista acerca desses empregados. Bem, por isso que, ao ser aprovado no concurso e decidir quem efetivamente você vai contratar para auxiliar você na prestação desse serviço, é importante que haja uma investigação prévia da existência ou não de possíveis passivos trabalhistas desses empregados que já trabalhavam na serventia antes de você assumir.
Porque se houver passivo trabalhista, seja de hora extra, seja de férias, seja por remuneração não explicitada na carteira de trabalho, ou seja a falta de recolhimento de reflexos trabalhistas por não declarar a totalidade do valor recebido, seja o passivo que for, para o TST haverá sucessão se você fizer a contratação dessas pessoas. Para o CNJ e para o STF não há sucessão, porque você está recebendo uma delegação originária e essa delegação deveria nascer sem nenhum tipo de passivo pretérito. Mas presta atenção nisso, porque esse não é o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Bem, falamos então, já que estamos falando aqui da responsabilidade trabalhista, que está relacionada aos empregados que o titular contrata, só quero esclarecer para vocês que toda a previsão de relação de trabalho está lá prevista no artigo 20 da Lei 8935 de 94, e o artigo 20 diz assim: os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes e auxiliares. Dentre os escreventes, você vai escolher o seu escrevente substituto. E a contratação será no regime da CLT, ou seja, você vai fazer a contratação de escreventes e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Então, veja, quanto ganha as pessoas que trabalham nos cartórios? Quanto ganham os empregados do cartório? Aquilo que ele e o seu empregador, que é o titular da serventia, ou seja, o tabelião ou registrador, livremente estipularam. Ah, mas não tem um limite para esse ganho? Não tem um limite. Ali a relação é particular, ali a relação é privada. Lembra? O tabelião, o registrador, recebe uma delegação do Estado por concurso público para explorar um serviço público, o serviço público notarial e registral, mas ele explora esse serviço público em uma relação privada. O Estado outorga a delegação para um particular explorar esse serviço público. O particular tem uma relação com o Estado, é um agente público, tem um vínculo com o Estado como um agente público por força do concurso público realizado, é regido por normas administrativas, tudo certo. Mas, a partir do momento que recebeu a delegação, a prestação do seu serviço, a relação que ele tenha com os empregados ou não, é uma relação privada. Portanto, os seus empregados são livremente contratados, a remuneração é livremente estipulada entre eles, não há limite nessa remuneração, não há uma fixação fechada, sem que haja possibilidade de negociação. Mas aí, só para a gente aproveitar esse momento, vale ressaltar que não é só a relação trabalhista que está na esfera privada. Todas as demais contratações feitas pelo titular da serventia são regidas pelo direito privado. Veja, eu recebi a delegação do Estado, eu preciso explorar o serviço público, eu preciso alugar um imóvel para exercer essa atividade pública lá. E esse espaço, nós vimos, chama-se cartório. Então, eu preciso alugar um prédio para que o cartório seja ali instalado. Qual é a relação existente? Eu vou procurar, vou locar e vou assinar um contrato de locação. Ah, e quanto que eu vou pagar? Quanto o locador e locatário decidirem pagar. Numa relação privada, sim. Ah, não precisa fazer nenhum tipo de licitação pública? Não, porque aqui a esfera do registrador e do tabelião é uma esfera particular, é uma esfera privada. As relações são privadas. Você vai contratar, vai livremente locar um prédio, você vai livremente locar as máquinas e os equipamentos que você precisa para a exploração daquele serviço, você vai livremente contratar a empresa de telefonia que você quiser, a empresa que vai lhe
prestar segurança que você quiser, a empresa que vai lhe prestar um sistema para cartório que você quiser, ou seja, as relações são particulares. Não há aqui ingerência do direito administrativo nessa exploração privada desse serviço público. Ok? Mas veja, voltando então para a questão dos prepostos, dos empregados. Diz ainda o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8935 de 94. Em cada serviço notarial ou de registro, haverá tanto os substitutos, escreventes e auxiliares, quanto forem necessários a critério de cada notário ou oficial de registro. É livre a contratação e a contratação é de quantos empregados forem necessários para a execução daquele serviço. Não importa se a demanda aumenta, contrata-se mais pessoas. Se a demanda diminui, demite-se pessoas. Ou seja, a contratação é livremente feita e estipulada pelo titular da serventia. O parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 8935 de 94 ainda diz assim: os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos. Então veja que o nome dos substitutos é encaminhado para a corregedoria do estado no qual você presta serviço público notarial e registral. Isso não é encaminhado para o Conselho Nacional de Justiça, mas sim para o juiz competente da localidade que você presta esse serviço público. Bem, e o parágrafo 3º ainda diz: os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou oficial de registro autorizar. Por isso que se chama escrevente autorizado. Eu autorizo o escrevente tal a praticar tais atos. Eu autorizo o escrevente Y a praticar outros atos. E o substituto, nós vimos, o substituto, por força da lei, ele pode fazer tudo aquilo que o tabelião ou o registrador faz, exceto nos tabelionatos de notas, lavrar testamento por força de previsão expressa da 8935. Bem, a atribuição do tabelião, nós vimos que, nós falamos do tabelionato anteriormente, falamos dos registros e eu disse que a função primordial do tabelião é receber a manifestação de vontade, qualificar juridicamente e instrumentalizar num ato adequado. E aí cheguei a dizer para vocês quais são esses atos praticados pelo tabelião. E isso está expressamente previsto no artigo 7º da Lei 8935 de 94, que diz que aos tabeliães de notas compete com exclusividade lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, lavrar atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. Bem, e aí também, eu já disse para vocês, vou reforçar, que eu posso instrumentalizar por instrumento público, ou seja, por escritura pública, todo e qualquer negócio jurídico que as partes queiram instrumentalizar por instrumento público, ainda que não seja da essência daquele negócio, a forma pública. Por isso eu disse para vocês em aula passada que é possível que eu faça, por exemplo, uma escritura pública de locação de bem imóvel. Embora a lei não exija a forma pública, se eu quiser instrumentalizar pela forma pública, eu posso. Eu posso formalizar juridicamente a minha vontade por um instrumento público, ainda que a lei não exija a forma pública. Bem, o parágrafo 1º desse artigo 7º diz que é facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. O que significa isso? Isso significa o seguinte, para
fazer uma determinada escritura pública, por exemplo, eu vou exigir da parte a apresentação de uma série de documentos, uma série de certidões. Para cada espécie de escritura, eu vou exigir algo específico. E o que a lei está nos dizendo é assim, olha, tabelião, se você quiser, você pode, em nome da boa prestação do serviço público, providenciar para o usuário os documentos necessários. Você pode, por exemplo, solicitar as certidões necessárias, você que já tem familiaridade com os sites onde isso é possível, ou ir até o cartório que é necessário tirar aquela certidão, ou ao órgão público que é necessário tirar aquela certidão, e retirar um escrevente seu, um boy seu pode fazer esse trabalho, tudo isso é possível. O tabelião pode fazer esses atos preparatórios. Agora, o que ele não pode efetivamente? Cobrar por isso. Ele não pode cobrar por isso. Por isso o parágrafo 1º do artigo 7º diz, sem ônus maiores que os emolumentos devidos. Ah, não pode? Não pode. O que o usuário vai pagar? O valor do ato notarial que está sendo praticado, o valor da escritura pública. Agora, se você quiser me ajudar a buscar os documentos necessários para essa realização, você vai fazer isso em nome da boa prestação do serviço. Talvez esse seja o grande diferencial entre eu ir no seu cartório ou no cartório vizinho, porque você presta um serviço que me auxilia mais do que o vizinho, que vai dizer que eu tenho que ir atrás desses documentos. Agora, o fato de você oferecer essa facilidade não dá o direito ao tabelião registrador de cobrar por isso. Afinal de contas, tabelião registrador não tem por função praticar ato de, entre aspas, despachante. Existe um profissional específico para isso. Se eu me proponho a ajudar, eu vou fazer, mas não pode se cobrar mais por isso. É o que está expressamente previsto no parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 8935 de 94. Bem, o parágrafo 5º do mesmo artigo 7º da Lei 8935 de 94 ainda diz assim, os tabeliães de notas estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio com órgãos públicos, entidades e empresas interessadas, respeitados os requisitos de forma previstos na lei. Esse parágrafo 5º, introduzido no artigo 7º da Lei 8935, é uma alteração que foi feita para dizer que, por intermédio de convênio efetuado pelas corregedorias ou pelos órgãos de classe, é possível que o tabelião preste outros serviços, além desses estipulados no artigo 7º da Lei 8935, e esses serviços serão remunerados de acordo com o estabelecido em convênio. É por esse motivo que hoje você pode pensar, mas eu fui em determinado cartório e lá eu consegui fazer a segunda via do meu RG. Ou eu fui em determinado cartório e consegui fazer a minha CNH. Veja, esses serviços não estão aqui relacionados no artigo 7º da 8935, como sendo atos exclusivos praticados pelo tabelião, ou atos exclusivamente praticados pelo tabelião. Mas esse tabelião que eu fui faz isso. Como é que ele faz se não está no artigo 7º? Ele faz porque o parágrafo 5º do artigo 7º da Lei 8935 de 94 permite, desde que haja convênios efetivamente efetuados ou por órgão de classe ou por corregedoria do Estado. E aí, provavelmente, nesse caso, exista um convênio no Estado autorizando entre o tribunal, a corregedoria, o órgão de classe e o DETRAN, por exemplo, permitindo que os cartórios possam emitir segunda via de CNH, de Carteira Nacional de Habilitação, nesse exemplo que eu estou dando. Bem, o artigo 8º da Lei 8935 diz que é livre a escolha do tabelião. E nós já falamos sobre isso antes, quando nós dissemos que o sistema latino notarial e registral permite, ou é da essência dele, que haja a livre escolha do tabelião. Ou seja, o tabelião será sempre o tabelião de confiança daquele usuário. E isso tem a ver com o sistema latino, isso tem a ver com
a origem do tabelionato de notas, que se originou lá na sociedade por um fenômeno social de confiança naquela pessoa letrada que sabia escrever, a quem eu dava fé pública, a quem eu acreditava, em quem eu confiava efetivamente. Então, o tabelião, e isso é uma característica do sistema latino, o tabelião é sempre o tabelião de confiança da parte. Por isso que o artigo 8º da 8935 diz que é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. Bem, mas o que acontece? Embora o artigo 8º diga que é livre a escolha do tabelião, o artigo 9º da Lei 8935 de 94 diz que o tabelião não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu delegação. Assim, nós temos que fazer a leitura desses dispositivos conjuntamente. É livre a escolha do tabelião, mas o tabelião não pode sair do município para o qual recebeu delegação. Isso significa dizer que é livre a escolha do tabelião, mas o usuário precisa vir até o tabelião. O tabelião não pode ir até o usuário. Vamos pensar em um exemplo? Veja só. Imagine que você viva em Brasília. E o seu tabelião de confiança está em Goiânia. Você pode praticar o seu ato notarial, seja qual for, com o tabelião de Goiânia? Pode. Mas o tabelião de Goiânia pode vir a Brasília fazer o ato? Não, porque se ele fizer isso, ele está cometendo um ilícito lá da Lei 8935 e o que vai acontecer? Essa escritura não terá validade, porque foi praticada fora do local no qual aquele tabelião recebeu a delegação. Portanto, se o tabelião da minha confiança está em Goiânia, eu preciso sair de Brasília e ir até Goiânia praticar esse ato. Mas o tabelião de Goiânia não pode sair de Goiânia e vir até mim praticar esse ato. Por quê? Porque ele estará cometendo um ilícito e essa escritura estará fadada a ser inválida. Assim, a leitura desses dois dispositivos nos faz interpretar de que é livre a escolha do tabelião, desde que o usuário vá até o tabelião de sua preferência, praticar qualquer ato que ele precise, seja uma escritura, seja um testamento, seja uma procuração, seja uma ata notarial, seja qual for o ato. Bem, além dessa restrição à atuação do tabelião, que não pode sair do município para o qual recebeu delegação para exercer a sua atividade, a Lei 8935 de 94 ainda traz algumas outras situações de impedimento ou incompatibilidade do exercício da atividade notarial e registral. Essas disposições estão lá nos artigos 25 da Lei 8935 e artigo 27 da Lei 8935 de 94. Diz o artigo 25, o exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. O parágrafo 2º diz que a diplomação na hipótese de mandato eletivo e a posse nos demais casos implicará no afastamento da atividade. Então, veja que esse dispositivo traz uma hipótese em que é incompatível o exercício da atividade notarial e registral. Assim, você que é advogado, por exemplo, e resolve prestar concurso para atividade extrajudicial, precisa saber que não poderá mais advogar. Ou você que tem um cargo público específico, também deve saber que para exercer a atividade notarial e registral, terá que efetivamente se desvincular do seu cargo público, da sua função pública e ainda em comissão, diz a lei. Bem, além disso, o artigo 27 da Lei 8935 diz que
no serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse, ou de interesse de seu cônjuge ou de parente na linha reta ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o 3º grau. Então, o que esse dispositivo está dizendo é que, nessa situação, há um impedimento da atuação do tabelião ou registrador. Ele não pode atuar pessoalmente quando algum parente seu, né, conforme determina o 27, for interessado naquele ato. Mas o dispositivo legal diz que não pode praticar pessoalmente. Isso significa dizer que o ato pode ser praticado naquela serventia, desde que quem assine o ato seja efetivamente o substituto do tabelião ou do registrador, já que a lei menciona que não é possível praticar pessoalmente esse ato. E isso é assim, e é muito importante lembrarmos, porque, como na esfera registral há definição de territorialidade, imagine a situação em que a minha irmã adquire um imóvel que deve ser registrado na serventia que eu sou titular, na serventia de registro de imóveis que eu sou titular. Nessa situação, não faria sentido impedir que um interessado deixasse de fazer esse negócio jurídico porque não conseguiria registrar aquele imóvel naquela serventia por força do impedimento do artigo 27 da Lei 8935 de 94. Por isso que a interpretação desse dispositivo é que o titular não pode praticar pessoalmente esse ato, mas o seu substituto legal, que pode fazer tudo aquilo que ele faz, como vimos anteriormente, poderá sim fazer o ato e assinar, ou no caso, subscrever o ato, seja ele notarial ou registral. Bem, vamos ver agora então o nosso quiz para vermos como está o nosso conhecimento. Vamos para a nossa primeira pergunta. Diz essa questão: com relação à escolha do tabelião e do registrador pelos usuários, é incorreto afirmar: é livre a escolha do registrador? B, em regra, é livre a escolha do tabelião de notas? C, a escolha do tabelião para lavrar ata de uso capião recai sobre algum tabelião do município do local do imóvel? E D, nenhuma das alternativas. Veja, embora a Lei 8935 de 94 diga que é livre a escolha do tabelião, e isso é uma característica do notariado do tipo latino, como vimos, o Conselho Nacional de Justiça, por provimentos específicos, tem mitigado essa livre escolha do tabelião em alguns atos específicos, em 2 especificamente. Um deles, a lavratura da ata notarial para fins de uso capião extrajudicial. Como será necessário o tabelião fazer uma diligência até o local do imóvel que será usucapido extrajudicialmente, e ele não pode sair do município para o qual recebeu delegação, o CNJ entendeu que nessa situação específica não é livre a escolha do tabelião. E para a lavratura da ata notarial para fins de uso capião, será necessário você fazer a ata notarial com o tabelião do município do imóvel a ser usucapido. E a segunda exceção trazida pelo CNJ é com relação aos atos eletrônicos. Hoje, todos os atos notariais são feitos por uma plataforma específica, denominada e-notariado, no qual é possível praticar atos eletrônicos. Você pode escolher entre ir pessoalmente ao cartório, praticar o seu ato, ou não sair da sua casa e, no conforto do seu lar, fazer, lavrar, assinar qualquer ato notarial. Mas nessa situação específica, o CNJ, por provimento, na realidade o provimento 100 do CNJ, ele já está revogado, mas foi daí que nasceu essa atribuição territorial, disse que nos atos eletrônicos
há de se obedecer certas regras de atribuição territorial para evitar a situação de pessoas escolherem um determinado estado para praticar os seus atos de acordo com o valor dos emolumentos, já que os emolumentos são diferentes de um estado para outro, como nós vimos. Por isso, essa letra C fala: a escolha do tabelião para lavrar ata de uso capião recai sobre algum tabelião do município do local do imóvel. Sim, ela está correta, então não é a nossa resposta, porque nós estamos procurando a incorreta. E a incorreta é exatamente a letra A, uma vez que nós vimos que não é livre a escolha do registrador. É livre, em regra, a escolha do tabelião de notas, mas do registrador não, pois vimos, quando estávamos falando sobre o sistema registral, que os registros públicos possuem atribuição territorial e também esclarecemos o motivo pelo qual é assim, diferentemente dos tabeliães, que são livres, são de livre escolha da parte. Então, a resposta para essa nossa questão é a letra A. Bem, essa questão nos diz o seguinte: consoante disposição da Lei 8935 de 94, quanto aos delegatários dos serviços extrajudiciais, todas as assertivas estão corretas, exceto: letra A, estão impedidos de praticar pessoalmente atos de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou seus parentes em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins até o 3º grau. A letra B, o gerenciamento administrativo e financeiros dos serviços notariais e de registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. Letra C, não podem assumir cargo público, salvo ser em comissão. E a letra D, o exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Portanto, a própria questão já nos dá a resposta que todas as assertivas estão corretas, exceto a letra C, uma vez que não podem assumir cargo públicos, função pública, emprego público, ainda que em comissão, diz a Lei 8935 de 94. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Bem, essa questão nos diz o seguinte: dentre outras atribuições, compete com exclusividade aos tabeliães de notas formalizar juridicamente a vontade das partes, lavrar atas notariais, autenticar fatos e intervir nos atos a que as partes devam dar forma legal. Veja, a atividade notarial e registral como um todo tem como fundamento formalizar juridicamente a vontade das partes e não apenas o tabelião de notas, autenticar fatos, tanto os registros quanto os tabeliães autenticam fatos, intervir nos atos a que as partes devam dar forma legal, também da atividade como um todo. Nós temos outras especialidades que fazem essa intervenção, a exemplo do registrador civil das pessoas naturais. Portanto, nos termos da Lei 8935 de 94, o que é atribuição exclusiva do tabelião de notas, e só ele pode fazer, é lavrar atas notariais. Portanto, a letra B é a nossa resposta correta, até porque, além de lavrar atas notariais, ainda são atribuições exclusivas dos tabeliães de nota lavrar procurações públicas, lavrar escrituras públicas, lavrar testamentos públicos, aprovar os testamentos cerrados, autenticar cópias e reconhecer firmas. Nossa resposta, letra B. Bem, assim a gente chega ao final de mais uma aula e eu espero vocês na nossa próxima aula.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.